começa a partir de agora mais um programa Rede de Olhares, aqui pela UX TV, parceira do canal Futura. Hoje nós estamos no formato Rede Cabeças para debater a ocupação da Maesa, a metalúrgica Bramo Eberle S.A. aqui de Caxias do Sul. Segundo um acordo entre o município e o governo do estado, a Prefeitura de Caxias do Sul tem até o dia 21 de dezembro desse ano para a ocupação do local. E para debater esse assunto, nós recebemos hoje aqui no programa a Karen Comandulli Garcia, procuradora do município de Caxias do Sul. Bem-vinda, Karen. Obrigada. Secretária de Cultura de Caxias do Sul, Adriana Antunes. Tudo bem? Tudo bem, Vivi. Obrigada. Também recebemos Silvia Nunes, ela que é arquiteta e representa hoje o Instituto de Arquitetos do Brasil, da seccional RS. Bem-vinda. Obrigada, Vivi. Também o advogado e professor do curso de pós-graduação em Direito da Universidade de Caxias do Sul, Maurício Gravina. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Olha, para a gente começar esse bate-papo, nós vamos mostrar uma reportagem que a nossa equipe produziu, acompanhando então a visita à Maesa, a metalúrgica Bramo Eberle S.A. E nós tivemos também a participação de um ex-funcionário da metalúrgica que trabalhou por lá há mais de 30 anos. Olha só. Eu revivi meu passado, a minha juventude, consegui voltar ao ano de 1956 e até hoje ainda me acho um guri, apesar de que todo esse tempo que passou, eu estou me achando como se eu tivesse começado naquela época aqui, com muita saudade. Esse é o sentimento do seu Nestor ao entrar na antiga sede da metalúrgica, a qual dedicou 32 anos de trabalho e que desde 2015 é considerada patrimônio histórico de Caxias. Que a gente via muita gente importante chegar, conhecer a Maesa. Tanto é que existia uma característica que quando o diretor-presidente trazia alguma visita dentro da empresa, a gente de longe sabia que ele estava se aproximando pelo perfume. Ele exalava um perfume bem forte. A gente nunca esperava que a Maesa chegasse no ponto que chegou. O complexo da Maesa compreende uma área de aproximadamente 53 mil metros quadrados. Com o passar dos anos, centenas de pessoas escreveram aqui as suas histórias. E é a partir da ocupação desse espaço, com prazo marcado para ocorrer até o dia 21 de dezembro, que elas terão a oportunidade de revisitar o passado. No momento em que a Maesa foi fundada, só os trabalhadores da Eberle passaram do número de 500 para 1.500. Foi pela primeira vez, que a população urbana do município, superou a população rural. Sabe, o fato de isso aqui ter feito parte da vida dessa multidão de trabalhadores, para mim, é o que faz isso aqui merecer ser preservado, ser estudado. Se o Coliseu em Roma é um patrimônio da Itália, a Maesa é um patrimônio de Caxias. Gostaria muito que nossos governantes olhassem com muito carinho por isso aqui. Um pedido de quem ainda encontra nas paredes de tijolos a ligação entre o passado e o presente. Muito bem, Karen, eu começo com você. Existe esse prazo legal de ocupação até o final desse ano. Como é que está essa situação? Na verdade, a lei estadual que previu a doação desse patrimônio do Estado para o município, ela previa um estudo, O município tinha 1 ano para elaborar um estudo do uso e ocupação do prédio. Concluído esse estudo e apresentado para o Estado, com o aceite do Estado foi firmado um termo de compromisso, que é esse prazo que a gente teria de 1 ano, de dezembro do ano passado, quando foi firmado o termo de compromisso, até dezembro desse ano, o município deveria demonstrar que está adotando as medidas para implementar aquele plano que foi aprovado. Então, no que foi aprovado, tem um estudo de 13 necessidades, o plano de necessidades do que vai ser instalado ali,
E a previsão de ocupação ela vai se desdobrar num largo espaço de tempo. Se prevê o cronograma, ele tem início agora, mas ele prevê uma ocupação que vai se implementando ao longo de 20 anos. Então, a gente trabalha com um universo de ocupação mais provisória e inicial e depois os desdobramentos. Inclusive, a gestão desse espaço é uma coisa que não está bem definida ainda. Tem posições diferentes sobre como se daria a parceria público-privada, apesar de já haver um consenso de que o poder público não teria condições de gerir esse patrimônio todo sozinho, não teria o montante de recursos também para fazer esses investimentos agora. Então, atualmente, a gente trabalha com duas frentes, né? O Executivo trabalha com uma comissão que está vendo essa ocupação mais definitiva, né? Pensar a vocação dos espaços e desdobrar em etapas esse cronograma de 20 anos, e uma comissão provisória que é só de integrantes do Poder Público Municipal mesmo, a Secretária de Cultura, Secretaria de Planejamento, alguns integrantes da Procuradoria e o Gabinete do Prefeito, que estão pensando a ocupação provisória, que é para começar a tomar posse desse patrimônio, porque, na verdade, hoje, em que pese a Vosges ainda ocupe um pedaço daquele prédio, 65% da área já foi devolvida ao município. E nós temos uma preocupação muito grande de não deixar esse patrimônio parado e só pensar em ocupá-lo assim que a gente venha tomar posse plena da área, né? Então, nesse primeiro momento, está se estudando a ida da Guarda Municipal, que é para fazer a segurança mesmo daquele espaço que é enorme e se ficar desocupado, a gente tem muito medo, né, que possa ser objeto de depredação ou invasões. É sempre um problema, um patrimônio público grande desprotegido. Então, o foco inicial está sendo levar a segurança para a área e, à medida que essa outra comissão vai estudando como implementar o que foi definido pela comissão anterior, né? Esses usos diferenciados. Obrigada por enquanto, Karen. Adriana, há uma ocupação dessas partes do local, como a Karen colocou, de alguns departamentos de algumas secretarias aqui de Caxias do Sul, até outubro. Vem novidades por aí? Na verdade, aquela preocupação ali do seu Paravise, né, se o poder público realmente está se preocupando no sentido de manter a Maesa como sendo nossa, ela é uma preocupação real mesmo e acontece assim todos os dias. Então, desde o momento também que eu assumi a secretaria enquanto secretária, e aí fui me inteirando de todo o assunto, montando essa comissão, que é uma comissão permanente de estudo mesmo da vocação de cada um daqueles espaços. No paralelo, a gente veio trabalhando, então, como a procuradora Karen colocou, a gente criou uma outra comissão, que é uma comissão menor, formada então por alguns integrantes do poder público, no sentido de, bom, nós precisamos garantir que a Maesa seja nossa. Até para dar um prazo para que essa comissão que está trabalhando com a questão, por exemplo, da vocação dos espaços, tenha tempo e não tenha preocupações a mais no sentido de garantir com que a Maesa fique conosco. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, com a participação, inclusive, de outras secretarias, Secretaria de Habitação, Secretaria de Recursos Humanos, de obras, que tem nos dado o aporte. E a gente, então, já deu início à organização para poder fazer a ocupação da Guarda Municipal e também do Departamento de Memória e Patrimônio da Secretaria da Cultura, que a gente vai estar transferindo para lá. A gente tem, que está no Arquivo Histórico ainda. A ideia é que a gente, assim, agora no início de setembro, a gente até vai fazer uma comunicação aí oficial mesmo para a imprensa com todo o cronograma de todas as ações que foram feitas, onde é que isso está desembocando e o que a gente tem para fazer daqui para frente para realmente até o mês de outubro, a gente não tem uma data definida ainda, mas até o mês de outubro que a gente consiga fazer a entrada com esses dois departamentos dentro da Maesa. Muito bem. Maurício, nós vimos aí na reportagem uma comparação da Maesa com o Coliseu de Roma, né, como sendo realmente, e é um patrimônio histórico desde 2015, a gente viu aí na reportagem também. O que você pensa a respeito da ocupação desse local? Olha, eu vejo sim, não há dúvida, é um patrimônio histórico da nossa região, da região da Serra Gaúcha, conta a história da indústria, mas é, acima de tudo, um espaço muito nobre, numa das zonas mais valorizadas dessa cidade e que merece um estudo muito especial com relação aos novos usos daquela área. E eu vejo sempre, para questões como essa, a necessidade de gerar sustentabilidade para o projeto.
e nós sabemos que o poder público municipal não tem condições de fazer frente a todas as despesas de uma obra dessa estrutura tão grande. Vejo a necessidade da criação de um projeto específico para isso, de uma destinação que tenha um uso que leve em conta um futuro econômico, social, turístico da nossa cidade e que não se pode deixar levar pelas pressões dos diferentes entidades, dos diferentes setores. A gente sabe que já há mais de 100 pedidos diferentes para usos naquela área. Certamente todas essas entidades têm legitimidade para pedir, mas não me parece que devam ser ouvidas. Essa questão merece um estudo específico do ponto de vista urbanístico, social, econômico e que deve se sobrepor a isso tudo. Eu já acompanhei alguns projetos dessa natureza e vi exemplos como o Puerto Madero de Buenos Aires. Aquilo ali se criou uma empresa pública numa zona que era desabitada, uma zona perigosa, sem nenhum uso naquela região. O governo federal criou uma empresa pública que chamou de Corporación Puerto Madero, locou áreas por longo prazo, contratos de concessão por 25 anos, renováveis por mais 25, coisa parecida. Viu um modelo parecido que se utilizou na Espanha com castelos. A Espanha teve um problema parecido com castelos, vários castelos fantásticos, medievais, maravilhosos e que não estavam sendo utilizados e que não havia condições de dar novos usos para eles. Ali se criou uma empresa pública que se chama Paradouros, hoje são os hotéis mais famosos da Espanha, né? Com um uso específico, uma destinação turística fantástica, que se revitalizou a partir da criação de empresas públicas que cuidaram daquela vocação, daquelas áreas. Eu penso que isso não é tema para administração direta, né? Não é um espaço só para secretarias, vai ser um uso muito acanhado. Lógico que deve-se tomar cuidado para evitar invasões, que se deve buscar atender algumas necessidades de agora, mas eu penso que é preciso pensar maior. Eu acho que é um momento importante para o nosso governo do município se aproximar do governo do estado. Nós temos ali a figura do Sartori, do Búrigo, caxienses que estão lá, que conhecem a cidade, que conhecem esses usos. E certamente a ação conjunta de Estado mais município me parece que poderia trazer uma solução mais proveitosa. Principalmente porque a lei que autoriza o Poder Executivo Estadual a transferir essa área para o município afetou a área com a necessidade de usos públicos especiais, ou seja, para função pública. Isso pode ser um empecilho à iniciativa privada, pode ser um grande empecilho. Aliás, eu acredito, não tenho dúvida, que a lei precisa de uma modificação, precisa voltar o tema ao governo do estado e à Assembleia para permitir parcerias públicos-privadas, para permitir que o capital privado invista naquele setor. Mesmo o mercado público exige investimentos privados, né? A não ser que a gente queira transformar aquilo numa grande feira de radite, uva e coisa parecida, mas não me parece o uso apropriado para aquele local, né? Então, em poucas palavras, eu vejo a necessidade da criação de uma empresa pública com uma vocação específica para aquilo. Pensaria até numa sociedade de economia mista para que se pudesse vender parte desse capital em bolsa, negociar títulos e conseguir uma captação de valores para uma fase inicial e concessões de usos permitidos e proibidos definidos a partir de um concurso público com urbanistas, né? Pois é, Silvia, em relação a esses concursos públicos, que os arquitetos, existe um movimento aí também, né, de algumas sugestões que vêm da comunidade também com relação à ocupação da Maesa? Então, a questão do concurso público é uma bandeira que o IAB Nacional defende, né, por conta de que ele traz a qualificação do objeto arquitetônico. Ele é um processo transparente, né, então se coloca como uma concorrência nacional ou internacional, né, conforme a necessidade do objeto. E ele também, assim, ele está previsto na lei de licitações, né, então ele acaba sendo um processo assim, bastante transparente e que o objetivo é justamente trazer a qualidade de um objeto.
Porque, assim, a partir do momento em que se tem ali o prédio, né, a edificação propriamente dita da Maesa, todo o entorno urbanístico envolvido, e aí, no momento em que se coloca todas aquelas necessidades que já foram solicitadas e apontadas desde 2014, 2015, ele que é o processo que iniciou todo o nosso trabalho, enfim, né, enquanto comissão, todos esses anseios e diretrizes, eles acabam sendo refletidos em um projeto, em uma forma física disso. E claro que a resposta que um concurso traz, ele busca, assim, em primeiro lugar, a transparência em termos assim de que todos os concorrentes eles são partem de um sistema igual, né, enfim, de honorários, enfim, e de qual o valor que se pretende alcançar, né, nesse tipo de empreendimento. E a partir disso, então, surgem as melhores propostas, né, compatíveis com as melhores tecnologias e dentro de um projeto que pode ser colocado na forma assim de um planejamento que tenha uma execução adequada dentro de um custo adequado. Claro que Caxias do Sul ela já tem alguns atrativos turísticos bastante importantes que já são referência nacional. E claro que a Maesa ela pode vir a ser outro desse referencial. E claro que quando a gente trabalha a espacialidade deste equipamento urbano, é bastante importante que ele tenha uma identidade muito específica. Claro que o próprio prédio ele já tem uma característica industrial que é bastante favorável por conta da história da nossa região, mas também outros elementos que permitam assim o acesso a este patrimônio, a adequada ocupação dele, o uso dos espaços, eles sejam compatíveis com a cultura local também. Silvia, até porque além de toda a construção, que Sim. ela é muito marcante, também tem a parte interna que poucas pessoas conhecem. Existem parques, existem lagos, açudes ali dentro, tem todo um outro local que as pessoas pode estar aberto à visitação aí também, né? Claro que sim, até a espacialidade dos espaços que a gente encontra ali dentro, a forma como eles se relacionam uns com os outros, principalmente com essas áreas, esses ambientes naturais. A gente tem 2 espaços naturais ali, né? Um com arborização, outro com um lago. E entre esses espaços, né, a transição entre eles é bastante interessante. Então, justamente até nas áreas onde está ocupado ainda, a arquitetura daquele espaço é incrível. Assim, a forma como o prédio se relaciona com os vazios e com os cheios é muito interessante. Então, claro, a gente, quando visita a Maesa, assim, a gente acaba olhando algumas partes, mas pela transição entre os espaços, a gente vai tomando uma apropriação assim, de o quanto aquilo é importante para a cidade. Né? E que como que as pessoas viviam ali, né? Então a gente pode ver assim, tem a questão da alvenaria, das aberturas das esquadrias, assim, que a hora são de madeira, a hora são metálicas. Enfim, a gente tem assim a forma como os espaços foram anexados e como que a gente vai traduzir isso num projeto onde as pessoas possam estar ocupando aquilo ali de uma maneira assim, com transições adequadas, né? E bem harmônicas e fluidas até. Né? E isso é bem importante, ali a nossa cultura e a história assim, construíram um espaço muito interessante, né? Então com certeza os projetos que vierem a ser elaborados ali com certeza vão estar evidenciando de fato, né, essa qualidade interna também. Silvia, e esse concurso está para ser aberto? Como é que está essa questão? E é uma pessoa ou pode ser um grupo de arquitetos que podem trabalhar nesse projeto, participar? Então, o IAB, ele realiza concursos públicos, né? Então, ele é montado uma comissão, né? Os arquitetos do IAB são voluntários, enfim, e aí eles montam todos os procedimentos necessários para que seja publicizado, seja colocado um processo bastante transparente, e aí com que é uma proposta do IAB-RS para a Prefeitura de Caxias do Sul a realização de concurso público para esse espaço. Então, a partir do momento em que isso acontece, se define se o concurso vai ser nacional ou internacional. E essa abrangência coloca Caxias do Sul em evidência também. E aí, em termos de tempo, assim, então, acontece que
É aberto o concurso público, as equipes se inscrevem, se apropriam do espaço, vêm visitar Caxias também para estar conhecendo, né, o espaço da Maesa, todo o entorno, a vizinhança que acontece ali, a relação com os outros equipamentos urbanos que temos em Caxias também. E aí as equipes podem trabalhar propostas, né, de diversas formas. E, claro, a melhor proposta é a que o município decide, né, existe uma comissão julgadora, a comunidade participa desse processo, né, durante todo o tempo. Esses materiais eles ficam disponíveis na internet, fóruns de discussão, de tirar dúvidas, tudo isso acontece e o IAB coordena esses trabalhos, né, até a conclusão do processo. Karen, e como é que está essa questão ambiental da metalúrgica Abramo Eberle? A questão do solo, a questão de já começar a tomar conta desse espaço, tem algum problema com relação a isso ou está tudo ok? Na verdade, uma empresa como essa, que era uma fundição, quando ela sai da área que ela ocupa, ela tem que fazer um procedimento ali. Nesse caso, o licenciamento foi via FEPAM, que é o órgão estadual, né, de licenciamento ambiental. Então, eles têm que fazer um projeto de desinstalação da empresa. A prefeitura foi atrás para ver o que a Vosges apresentou, né, como desocupação. Parece que não foi aprovado o projeto inicial, então agora nós estamos nessa busca para tentar avaliar o que teria de passivo ambiental ali, como é que eles pretendem fazer a recuperação da área. Mas está numa fase bem inicial, a SEMA tem acompanhado através dos responsáveis técnicos deles e a Procuradoria também buscando informações junto à FEPAM. No momento a gente não tem bem definido como é que faria a descontaminação ou qual é a extensão da contaminação do solo ali. Está bem isso caberia inicial. Isso seria responsabilidade da Vosges ou do poder público? Via de regra da empresa que ocupou quando ela sai, né, a desinstalação dela também prevê a recuperação do passivo ambiental. Mas a gente conhece a realidade da empresa ali que ocupa, ela está em recuperação judicial atualmente, então isso também é uma coisa que pode ser negociada, né? Se o município tem mais pressa para ocupar, se tiver condições, é que a verdade é que hoje a gente não tem total conhecimento do que tem ali de passivo ambiental. Principalmente, né, no espaço em que a Vosges ainda está instalada. É que tem uma área que ainda os trabalhos da empresa continuam, né? Eles continuam operando numa parte. E devem ir até quando? A previsão de desocupação total é julho do ano que vem. O município formalizou um termo de ajustamento de conduta com a empresa, porque essa área era estadual e eles possuíam um aluguel junto ao Estado, né? O município recebeu em doação só no final do ano passado, então teve a lei, teve que fazer esse estudo de ocupação e aí com a anuência do Estado o patrimônio veio para o município no final do ano passado. Então, a partir daí, a gente passa a ter relação direta com a Vosges. Aí entramos em tratativas, eles têm intenção de desocupar até o ano que vem, eles têm um maquinário bem pesado ali, que exige contratação de empresas para desmontar também. Então, também a desocupação está sendo por etapas, né? Até o final do ano vem mais um pedaço para o município e até julho do ano que vem devem desocupar totalmente a área. Muito bem, a gente vai fazer um brevíssimo intervalo, mas em seguida nós voltamos para falar sobre a situação da ocupação da Maesa aqui de Caxias do Sul. Não sai daí. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. Estamos de volta com o programa Rede de Olhares, hoje no formato Rede Cabeças, para falar sobre a questão da ocupação da Maesa, aqui de Caxias do Sul, um importante patrimônio histórico e cultural da cidade e também da região. Voltando aqui para os convidados,
Gostaria de saber de vocês, de todos vocês, então a pergunta não é dirigida a nenhum de vocês, como nós podemos fazer com que a própria comunidade caxiense se inclua, participe desse processo ativamente, com sugestões, seja através do concurso também, né, Silvia? Mas de outras maneiras, o que vocês pensam sobre isso? Então, começo eu, né, já que a gente já tem algumas coisas organizadas nesse sentido. Bom, primeiro que a gente fez ainda lá em abril um evento, abrindo as portas da Maesa, assim, convidando a comunidade para que ela viesse conhecer e, inclusive, convidando para que elas viessem nos ajudar a limpar aquele espaço onde ficavam os carros alegóricos da Festa da Uva, que é onde a gente conseguiu um salão imenso ali, conseguimos limpar, claro, com o apoio da Codeca, com o apoio da Secretaria de Segurança, enfim, com todas essas questões. Então, a gente fez essa ação, nós fizemos uma ação seguinte, onde nós também abrimos as portas para a comunidade, né, que a gente chamou de Ocupa Maesa, onde nós levamos algumas ações culturais lá para dentro e foi muitíssimo interessante. No dia do 1º de maio também nós fizemos uma ação lá dentro, onde deu mais de 600 pessoas para que elas pudessem entrar, claro, sempre com acompanhamento, não sozinhas, porque ela é um prédio que está assim semi-abandonado, então tem que ter todo o cuidado também para essa movimentação. Na sequência, a gente tem várias etapas assim de envolvimento de comunidade. Eu acho que a primeira etapa foi a organização dessa comissão, que é uma comissão mais técnica, que é bem no sentido de pegar as informações que foram trabalhadas dentro da administração passada e poder executar nesse momento. Então, tem um envolvimento de comunidade aí, são mais de 20 pessoas que estão envolvidas dentro dessa comissão. Na sequência, a gente tem toda essa parceria com o IAB também, onde nós estamos discutindo a questão do concurso e aí poder projetar nacionalmente ou internacionalmente o envolvimento de uma comunidade maior e bem coletiva no processo real de pensar como é que a gente vai trabalhar a ocupação da Maesa. E a gente pretende agora, nesse segundo semestre, acho que a partir de outubro, início de novembro, organizar um seminário onde nós possamos sim abrir visitas guiadas, onde as pessoas possam entrar, conhecer, ver em que real situação está, claro, tudo com acompanhamento, tudo com uma explicação da história da Maesa também, buscando a questão também da relação afetiva, que eu acho que quem trabalhou lá, mas também quem vive em Caxias, quem morou perto da Maesa, também tem essa relação afetiva com aquele espaço. Então, tem um projeto de visitas guiadas que a gente pretende implementar agora nos próximos meses. E a abertura real de um seminário, onde a gente pretende discutir de forma aberta, porque essa comissão que veio trabalhando, então, foi conseguindo juntar subsídios a respeito do que é a Maesa, como ela pode funcionar, a questão de vocação de espaços, onde eu acho que é o momento que nós começamos a compartilhar essas informações com a comunidade toda. E aí, claro, e se pensando outras formas também, porque as pessoas precisam perceber que a Maesa é um espaço, sem dúvida nenhuma, belíssimo, é um espaço que tem uma vocação de economia cultural, turística enorme, mas tem dificuldades do poder público e tem dificuldades de questão ambiental e poder aproximar as pessoas para que elas comecem a olhar de forma concreta para aquele espaço, não apenas imaginando que é só um estalar de dedos e a gente consegue colocar algum setor funcionando ou consegue construir o teatro. Acho que essa apropriação real e concreta daquele espaço, o sentido de que se tem uma intenção de ocupação e ela é também muito verdadeira e muito trabalhada nesse sentido, demanda também de uma compreensão bem concreta do que recursos a gente tem, qual é o tempo que a gente demanda para fazer todas essas ações e do quanto a comunidade realmente precisa se envolver, não só no sentido de, às vezes, desejar que se coloque lá dentro um teatro ou um mercado público, mas como eu, enquanto cidadã de Caxias, consigo compartilhar e trabalhar no sentido de realmente colocar o meu empenho para a realização daquele espaço. Então, eu acho de fundamental importância a participação da comunidade. A gente tem pensado algumas ações nesse sentido. A Karen colocava no bloco anterior a questão de 20 anos, né? Que isso pode ser feito. Ou seja, Adriana, não vai ser de um governo, vai ser uma continuidade também. Existe alguma estimativa de um valor de investimento que teria que ser feito na área para que realmente pudesse ser ocupado de outras maneiras? Nossa, eu não faço nem ideia. Com certeza é um investimento muito alto. Mas ainda sobre a pergunta anterior, eu acho que podemos voltar um pouquinho a ela. Eu acredito que a comunidade já opinou bastante. A comunidade já foi chamada, o último governo anterior ao atual governo passou ouvindo a comunidade, passou ouvindo entidades, tudo mais. Eu acho que está na hora de dar um kick-off, de dar um pontapé inicial e iniciar esse projeto. E não é ouvindo a comunidade, não é ouvindo as pessoas, não é ouvindo entidades. Eles entendem dos seus papéis específicos, mas não de uma função tão grande de uma área que pode dar uma nova cara para a cidade, pode dar novos usos para a nossa cidade, pode mudar um pouco a matriz econômica de Caxias. Então, para isso precisa mãos à obra.
Eu não acredito nem no tema de uma ocupação parcial, de coisa parecida. Talvez seja para que aquilo não caia nas mãos, não se transforme numa cracolândia ou coisa parecida, não seja ocupado indevidamente. Mas tem que iniciar um projeto que tenha início, meio e fim, senão isso não vai acontecer. E não é coisa para 20 anos. Um projeto desse pode ser realizado facilmente em 5 anos, menos do que um longo prazo. Mas para isso é preciso ter plano, tem que ter um master plan, tem que iniciar, tem que fazer um concurso, tem que ter início, meio e fim. E mãos à obra. E não precisa fazer sozinho. Se o receio que a gente vê de algumas administrações, já ouvi algumas autoridades no passado falando, nós vamos perder a área, ela vai voltar para o Estado. Se vai voltar para o Estado vai fazer o que com ela? O Estado já nos deu a área porque não tem muito o que fazer, a não ser fazer um leilão disso, que se for para não fazer nada, eu não sei se não é melhor fazer um leilão do que não dar uso específico, rápido, ordenado, e que a nossa comunidade aproveite essa área, não é para a próxima geração. Maurício, existe uma questão também de até uma especulação imobiliária em cima de uma área que a gente sabe que hoje é o metro quadrado mais caro de Caxias do Sul, sem dúvida, naquele bairro ali, né? É melhor do que jogar dinheiro fora, é melhor do que não fazer nada, eu penso, sabe? Nós temos várias áreas assim no Estado. Quem você acha que deveria capitanear esse movimento de ocupação? Olha, eu penso que o Estado há mais tempo deveria ter tomado um cuidado com várias áreas como essa que existem em Pelotas, em Rio Grande, em Santa Maria e que estão desocupadas. O governo do Estado pode ter protagonismo nisso também, buscando soluções como essa, de criar empresas públicas, captar investidores no centro do país. Os concursos públicos dão uma notoriedade para o projeto sai da cidade. Nós temos que deixar de buscar soluções caseiras, nós temos que pensar grande, pensar que empreendimentos assim exigem capital. Empresas como essas, às vezes, são negociadas em bolsa, parte delas, e que se criam sociedades de capital misto, participando do setor privado, do setor público. Eu não acredito em soluções caseiras, não acredito em ocupações parciais. Eu acho que isso aí vai ser simplesmente uma falta de cuidado com a área, vai ser improvisação, vai ser perda de oportunidades, perda de chance de crescimento para a zona, para a região, para a cidade. É preciso assumir esse projeto como um projeto prioritário, sim, do governo, não deixar como algo secundário, como uma área que vai tomar forma própria, não vai. Não é ouvindo as entidades que vai se encontrar solução. As entidades são incapazes de encontrar solução para um projeto como esse. É um projeto que exige profissionalismo, soluções econômicas, técnicas, jurídicas. É preciso pôr mãos à obra. Já. A gente não pode também perder de vista a maneira como se deu a transferência desse patrimônio para o município, né? Se a gente for buscar o histórico dessa área, tudo começou com um pedido de tombamento que foi encaminhado pela UAB ao Compac. Talvez, se não tivesse existido essa mobilização popular via entidades, via a União das Associações de Bairro, esse patrimônio teria ficado na mão do Estado, o destino dele era ir a leilão, como tu disseste. Já havia uma negociação do então governador com a Procuradoria-Geral do Estado para vender a área aqui, para captar recursos para construir a sede deles em Porto Alegre. Então, a gente não pode simplesmente se usar do apoio popular para buscar a área para um interesse público, ali, para uma finalidade pública, e depois excluir a comunidade do passo seguinte, que é a apropriação desse espaço. Quer dizer, o governo anterior dialogou muito, fez audiências públicas, formou uma comissão mista para definir o uso, como previa a lei. A gente tinha que fazer esse estudo. A ideia da consulta popular nem foi uma opção na época por causa dessa origem, né? Como é que iniciou essa demanda, como é que esse patrimônio veio para o patrimônio municipal. E agora a ideia é não interromper isso, né? Se a gente estuda o Estatuto das Cidades, a gente vê que a consulta popular, a participação popular, ela tem sido muito fomentada desde 88 e a partir dos anos 2000, especialmente. Então, se isso é uma área que tem uma destinação cultural
e ela é fruto de uma mobilização popular, por que não seguir com esse diálogo com a comunidade? Isso não retira do poder público municipal a responsabilidade de ter o master plan. Ele organiza e, ao fim e ao cabo, ele quem vai dizer como vai se dar a gestão desse espaço. Mas a consulta popular é importante. Inclusive, um fenômeno que se pode observar com obras da Copa e Olimpíadas é que os executivos municipais foram levando a cabo obras que eram embargadas sistematicamente por ações populares, né? Porto Alegre tem um caso bem específico ali de obras que não ficaram prontas para a Copa de 2014, por mais que a prefeitura tenha lançado mão de consulta popular, audiência pública, porque os tempos de agora exigem isso, né? É um país democrático. Acho que o meu comentário pode ter sido mal compreendido, né? Eu acredito que já houve essa consulta, a comunidade foi bastante ouvida. Acho que aí a gente tem uma mas que não se deve destinar essas áreas para eles. Por exemplo, a UAB reivindica a área dentro da Maesa. A UAB não tem condições de pagar pela área que ela vai ocupar lá dentro da Maesa. O município vai pagar para ela por essa área, vai pagar a área para essas comunidades. Isso não é sustentável. Que essas entidades vão ter assento ali necessariamente. A gente sabe, a comissão anterior se deparou com vários pedidos, né? Acho que foram mais de 100 encaminhamentos de entidades pedindo sala ali. E existia uma fala, mas a própria comunidade não aceitaria que a Maesa virasse uma coisa parceladinha, uma favelinha de entidades, né? A tal do loteamento da Maesa. Existe uma preocupação de manter um foco único ali. Aquele patrimônio tem que ser pensado do ponto de vista arquitetônico, urbanístico também. Então, não quer dizer que o fato de tu abrir para consulta popular e as pessoas poderem manifestar opinião, que elas vão ser agraciadas com um pedacinho do lote ali, né? Mas não dá para passar vários anos ouvindo a comunidade. Já passaram uns 3, 4 anos. Essa lei é de 2014, nós estamos desde 2014 ouvindo as entidades. Se continuarmos assim, nós vamos ficar sempre ouvindo entidades. E não falta o kickoff, falta iniciar esse projeto. Silvia, eu gostaria de saber a tua opinião. Claro. Algum exemplo que você se recorda dentro do país ou fora que poderia servir como guia para essa ocupação da Maesa aqui? Qual seria e por quê? Bom, olha, o primeiro exemplo que me vem à mente é, de fato, o Museu do Louvre. Né? Porque ali na França houve um Plano Nacional de Arquitetura, ele foi coordenado por François Mitterrand, que promoveu concursos internacionais para equipamentos urbanos. Caxias também tem uma analogia em relação a isso, nós temos o Plano Municipal de Cultura, que prevê ali a realização de concurso público para equipamentos urbanos. E em relação a isso, a gente também pode ver que essa questão de concurso público para a Maesa, ela pode ser um grande marco na qualificação dos espaços urbanos. E o IAB, na comissão, ele está, assim, nós estamos nos posicionando no sentido, assim, de que não é só o objeto da edificação da Maesa, mas todo o entorno, toda a cidade. Né? A partir do princípio de que, bom, se faz um concurso público de arquitetura, o concurso já prevê uma fase de workshop, onde a comunidade pode participar para complementar o programa de necessidades que já foi elaborado anteriormente. Então, assim, como o Maurício coloca, assim, diversas entidades já colocaram as suas necessidades, ok, então a comissão acolhe, assim, entendemos quais são as necessidades, mas a resposta é o município quem vai dar, né? Então, assim, eu acho que não precisa se haver uma preocupação enquanto, assim, há pequenos espaços, né, no interior da Maesa, porque, de fato, na hora do concurso público também tem uma fase prevista que é a de workshops, onde a comunidade é convidada a participar com as equipes que estão elaborando o projeto. Você acredita, então, numa parceria público-privada também para a ocupação da área ou não? O IAB, ele acredita numa operação urbana consorciada, justamente por entender a Maesa como um equipamento urbano de caráter regional. E a partir disso, o financiamento de toda essa intervenção pode vir dessa operação urbana. É um instrumento previsto no Estatuto da Cidade que ainda estamos estudando ali na comissão. Ele pode acontecer na forma de uma operação urbana que, então, é o município que coordena todas as ações, né, através da legislação, através do plano diretor. Isso tem que estar previsto em lei. Né, e a forma como os investimentos vêm do poder da iniciativa privada para ser implantadas na Maesa, por exemplo, ou também tem uma outra opção que é um projeto de reabilitação urbana. Então, esses instrumentos, eles são previstos pelo governo federal e o município tem condições de captar recursos a partir dessas formatações específicas.
Então, isso, na comissão estamos estudando, né, para ver qual é o melhor modelo que vai ser aplicado, não relacionado simplesmente à economia de como pagar a conta, mas de que um sistema tem que ser sustentável. A gente precisa entender que a Maesa, ela não é isolada da cidade, ela vai fazer parte, ela vai ter um grande impacto, e a forma como a gente vai olhar para o problema, ou nem digo problema, assim, para a questão da Maesa, que vai dizer como a gente vai conduzir essas etapas para que o projeto como um todo seja sustentável. Né? Olhar para esse desafio. Eu acho que nós vamos ter que retomar esse assunto aqui várias vezes, tomara que sim, é a nossa obrigação. Estamos com 3 minutos finais de programa. Gostaria de dar uma fala final para cada um de vocês, para concluirmos, amarrarmos aí esse tema por enquanto, né? Karen, pode ser contigo? Começamos? Nem sei como fechar o assunto, porque é bem complexo, né? Mas o que eu gostaria de dizer é que o município tem visão, tem consciência dessa potencialidade toda que esse patrimônio representa, e tem uma preocupação em dar o melhor destino. A questão da sustentabilidade ali, não só econômica, mas ambiental também e urbanística, a gente entende que ele tem que harmonizar com o resto da cidade, né? Tem que pensar a Maesa dentro do todo de Caxias. E a Procuradoria tem se empenhado muito para participar e tentar aconselhar. A nossa visão, às vezes, antagoniza um pouco com a da iniciativa privada, por ter um viés um pouco, talvez, mais conservador, mas é uma preocupação de manter esse patrimônio na mão do município e não ser precipitado e, de repente, botar a perder uma conquista que foi paulatina e ainda está bem longe assim da gente enxergar no que ela vai virar. Mas essa coisa do ser um pouquinho lento também tem a ver com o jeito como a gente faz as coisas. O poder público, ele é perene, as pessoas vão e vêm e as coisas ficam, a administração pública fica. Com certeza. Obrigada, Karen. Silvia. Então, ali a Maesa, ela foi o berço da Escola de Belas Artes, em Caxias do Sul. Então, não é por nada que a gente teve todo esse desenvolvimento e a qualidade dos produtos que eram ali ofertados, né, eles eram referência nacional e internacional. E claro, né, quando eu faço aquela comparação com o Louvre, é justamente na questão da arte, porque assim, nós tínhamos o estudo artístico ali, nós tínhamos produtos que tinham um acabamento, um cuidado arquitetônico, artístico, e a arquitetura do prédio também, ela remete assim à forma como os trabalhadores ocupavam aqueles espaços, como aquele espaço permitia que, através do trabalho, tantas coisas importantes foram realizadas ali. Maurício. A Maesa é um espaço de uma riqueza arquitetônica, histórica, cultural, sem igual, numa das zonas mais valorizadas da nossa cidade, né? A minha esperança é que os projetos saiam do papel, se realizem e que aquela zona receba novos usos que permitam convívio social, cultura e desenvolvimento também socioeconômico, que a gente precisa disso. Eu acredito que já é mais do que hora do projeto aí sair com rapidez desse papel e se tornar realidade. Ok. Adriana. Eu quero dizer que às vezes alguns setores da comunidade se preocupam, né, com o fato de nós perdermos a Maesa ou de não dar tempo suficiente de fazermos a ocupação e darmos início a esse processo todo. Eu fico pensando que se eu estivesse do lado de lá eu também estaria preocupada, afinal de contas a gente tem uma relação de identidade e de tradição muito forte com aquele espaço, mas de dizer que sim, existe um empenho muito grande e acho que de muitos setores no sentido de fazermos a preservação do espaço enquanto nós e que há sim essa possibilidade bem concreta de daqui nos próximos meses, nos próximos anos, a gente conseguir estar usando aquele espaço, dando a ele a devida forma e o devido conteúdo que ele merece e que já está sendo trabalhado. Ok, gente, agradeço muito a participação de todos vocês, foi bastante esclarecedor o programa. O Rede Cabeças de hoje vai ficando por aqui, a gente se encontra numa próxima, até mais.